Boa noite, pessoal. Então, em 2005, eu estava formando em comunicação na UNB e eu decidi fazer de projeto final um livro sobre vida de caminhoneiro, né? A ideia era simples, era viajar por 3 meses fotografando caminhoneiros e de carona e tal. E aí, naquela conversa de corredor, né, toda vez que eu conversava e contava a ideia para alguém, a resposta era bem parecida, assim, cara, você é louco, não sei o quê, mas uma coisa que todo mundo me falava quase era assim, vão roubar sua câmera. Cara, eu li a notícia, era assim, caminhoneiro espancado, não sei o quê, solto pelado, não sei. Eu falo, esse nego me roubar a câmera, tá de boa, né? Mas então, continuei o projeto. O que ninguém me falou é que eu ia dormir em quartos como esse, por exemplo, né? Aquela última foto ali, dá para ver a barata atrás do chaveiro, foi a minha despedida de uma pousada. Ela falou, volte sempre, agradecemos a preferência. Mas assim, foi muito perrengue, foi muito difícil, mas eu terminei o projeto, né? Aí são algumas das fotos. Fui de Mossoró a Porto Alegre, mais ou menos assim. Saí Caruaru. Eu ganhei uma partida de porrinha do campeão de porrinha de Caruaru. Esse aqui, ó. Ups, desculpa, voltou aqui. E aí no final acabou virando uma exposição, eu expus 3 vezes, e ninguém roubou minha câmera, né? Logo depois eu conheci a tampinha do meu bully, a Verônica, ela não pode estar aqui, que nossa segunda filha está um pouco dodói hoje, mas assim, aconteceu tudo muito rápido. 3 meses depois que a gente se conheceu, ela estava grávida. Eu lembro que tinha cara assim o irmão caçula do Justin Bieber. A gente foi fazer ultrassom, a mulher olhou e falou assim, vocês comeram a merenda antes do recreio, né? E, enfim, logo depois, quando a nossa filha fez 1 ano, um pouco depois que a nossa filha fez 1 ano, a gente decidiu ir para Londres, né? A gente não se adaptou muito bem ao estilo de vida de Brasília e fomos para Londres. Aí em Londres aconteceu uma coisa curiosa, que uma amiga nossa estava começando a trabalhar com fotografia, estudar fotografia, e ela precisava de uma câmera. Então, eu emprestei aquela câmera para ela, né? Eu já tinha comprado uma câmera um pouquinho melhor, e ela trabalhava de babá para uma família que morava nessa rua, St. John's Wood. Esse é um apartamento 3 quartos, que eu vi semana passada, só por curiosidade. O aluguel é de R$11 mil por semana. Tá? E aí ela estava morando numa casa nessa rua, a família foi passar um final de semana fora, e entraram na casa e roubaram a minha câmera. Aí eu percebi uma coisa, eu percebi assim, que quando você conta uma ideia para as pessoas, e elas têm uma versão àquela ideia e causa medo, elas vão pensar na primeira coisa, assim, que pode dar errado, e vão falar para você e vão parar de pensar naquela ideia, né? E aí eu confirmei isso quando eu falei para alguns amigos que eu ia viajar de bicicleta com a nossa filha, né? Só que a gente ia viajar entre Londres e Amsterdã, era um caminho de 400 quilômetros. E aí começou a mesma história, você é louco viajar de bicicleta? Essas 2 palavras, viajar e bicicleta, a pessoa já, tipo, caracas, viajar de bicicleta. E aí eu fui ver as estatísticas, falei, não é possível. Então, assim, o índice de acidente para 100 mil pessoas, para cada 100 mil pessoas, a Holanda tem 1,2 mortes por ano de ciclistas. No Brasil, a gente tem 22 mortes, é 20 vezes maior quase. E assim, é triste falar, eu nem curto muito, mas assim, dá vontade de falar, cara, o seu caminho de casa até o trabalho, às vezes, é muito mais perigoso que muitas das loucuras que a gente faz, assim, sabe? E isso foi uma coisa, foi legal de perceber que, a partir daí, a gente começou a decidir a nossa vida e tomar as atitudes sem pensar muito no lado, na carga de medo, mas muito de pensar pragmaticamente, assim. E acabou que em Londres, depois de 5 anos, mais ou menos, a gente meio que já não estava feliz, não estava curtindo o estilo de vida, a vida que a gente estava levando, um batidão de cidade grande, e fora o frio, né? Eu pedalava muito lá, isso aqui eu indo para o trabalho, no inverno. Tinha uma descida, assim, saindo de casa, e na descida pegava um vento, um frio, assim. Só que a gente
cansou de morar lá, da cidade grande, e não sabia o que fazer. A gente falou, e agora? O que a gente faz? Para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? E eu chegava em casa puto, estressado, falava, vamos largar tudo e ir para o mato e tal. E a Verônica, um poço de paciência comigo. Ela falou, você quer realmente largar tudo e ir para o mato? A gente pode tentar ver se tem alguma fazenda que topa, a gente vai e mora numa fazenda um tempo e volta. E aí começou assim, pô, mas o que a gente faz com as nossas coisas? Como que a gente vai fazer isso? E aí de vez em quando eu falava, pô, vamos mudar para uma cidade menor, vamos, sei lá, mudar para Berlim. A gente tinha alguns amigos que tinham ido para lá. E era um estilo de vida mais barato, mais tranquilo. Então, assim, a gente tinha vontade de fazer várias coisas, já estava meio que cansado da cidade. E aí, nesse meio do caminho, a Verônica descobriu o UF. Alguém aí conhece o UF? Não? Poucas pessoas, né? O UF é uma organização mundial de fazendas de agricultura orgânica, que aceita voluntários para aprender sobre agricultura orgânica e morar em comunidade um tempo. É bem assim, ir morar no mato mesmo, literalmente, morar numa fazenda. A gente falou, cara, a gente podia tentar, né? Mas aí a gente falou assim, aí, o que a gente faz depois? Porque o aluguel em Londres é muito caro. Então, assim, um mês que você fica fora é uma grana que vai embora. A gente falou assim, vamos entregar nosso apartamento, e aí por um ano a gente tenta ficar morando em diferentes lugares, vivendo o estilo de vida que a gente gostaria, e a partir daí a gente define mais ou menos o que a gente quer fazer depois aqui. Como a gente não recebia muita ligação quando a gente contava a nossa ideia, a gente não contou para ninguém, né, que a gente ia fazer isso. Aí chegou um ponto que a gente precisou decidir o que fazer com as nossas coisas. Esse foi um momento meio tenso, assim, que a gente empacotou tudo, vendeu quase tudo que a gente tinha, sobraram 5 caixas, a gente tinha alguns amigos que tinham casa com porão e tudo mais, né? E a gente pediu, pô, a gente pode deixar uma caixa aí por um ano e tal, e aí foram super solidários e deixaram. E aí começou de novo as perguntas, mas vocês vão largar tudo, o que você vai fazer com as coisas de vocês, que vocês juntaram? Cara, as coisas, tipo, eu já tinha largado, mudado de país uma vez, né? Estão em caixas, depois a gente vê o que a gente faz com as coisas. E a gente foi morar nesse lugar aí. Era literalmente uma casa de um barraco, não sei, era um negócio no meio da floresta, no norte da Inglaterra, numa comunidade que produzia quase tudo que eles comiam, né? E assim, foi dos períodos mais felizes, plenos, com menos coisas e mais momentos da minha vida, assim. A Alice, que estava super apreensiva, né, de sair da escola, deixar os amiguinhos por um tempo, se adaptou, assim, era todo dia, vamos lá pegar os ovos das galinhas, o lema dessa galera era viver na Terra com o mínimo possível de impacto. Então, essa era a resposta perfeita. O que vocês vão fazer com as coisas de vocês? As coisas. E, a gente percebeu que a gente não precisava das coisas e que era possível a gente, tipo, ir morando nesses lugares. O custo era muito baixo, né? Tipo, a gente morava aí de favor, ajudava eles na colheita e, de quebra, ainda tinha tempo para trabalhar em alguns projetos paralelos para pagar as passagens, né? Depois dessa fazenda, a gente queria continuar viajando, e a gente descobriu um outro site, que é o Helpex. Não, esse é o Workaway, que é igual, parecido com o Helpex. E aí, tem um universo, se você sonhar em abrir uma pousada na praia e quiser testar antes, vai ter uma pousada em qualquer lugar do mundo que vai precisar de um voluntário. E você pode muito bem tirar umas férias, ir lá e ficar uma semana, ficar 3 semanas, e descobrir um pouco mais disso. Essa aí é um print screen que eu dei hoje, para trabalhar de voluntário num orfanato em Katmandu, no Nepal. Se alguém quiser, entra lá no site, entra em contato, e eu tenho certeza que é muito mais barato do que algumas viagens aqui dentro. Então, não sei agora com o dólar, mas assim, é muito possível. E aí a gente encontrou um lugar, essa vilazinha aí, que era um inglês que estava precisando de ajuda numa pousada, né? A gente morou lá 5 meses, porque a gente teve problemas de visto com a Verônica, mas a gente conseguiu resolver. E enquanto a gente estava lá, aconteceu uma coisa curiosa, porque a gente tinha dado uma entrevista muito tempo atrás aqui em Brasília para uma pessoa que trabalhava no R7. A gente esqueceu completamente disso. Um dia eu acordei, não era o meu aniversário, o Facebook tinha 1 milhão de notificações, achei que tinha morrido alguém, cara. Falei, cara, que isso? E aí tinha saído uma matéria. E aí eu percebi que, cara, essas histórias
ou as pessoas enxergam ela do ponto de vista do medo, ou é uma manipulação, assim não é que a mídia mente, mas é a forma como a informação é colocada. Casal larga emprego. Eu era freelancer há 5 anos, eu nunca tinha emprego, sabe? Aí o outro, vagabundo profissional. Meu, eu catava uns 10 quilos de merda de cavalo por dia, o cara ia me chamar de vagabundo. Então, assim, da mesma forma que era muito distorcido, veio muita gente que eu não esperava, de verdade, assim, que tivesse insatisfeita com a vida que estava levando. Muita gente assim que, do ponto de vista que a gente cresce, muito bem sucedida, que falou, cara, eu não aguento mais a vida que eu estou levando. E eles falavam, mas foi muita gente, se eu pudesse, eu faria isso que vocês fizeram, ou eu queria tentar fazer isso que vocês estão fazendo. E assim, gente que tem muito mais condição que eu, gente que não tem filho, gente que ganha mais do que eu, gente que, enfim. E aí eu percebi que as mesmas respostas que as pessoas me davam com medo de vão roubar sua câmera, de viajar de bicicleta é perigoso, e essas respostas de medo, as pessoas davam para elas mesmas. Assim, as pessoas deixam de fazer coisas porque a gente é condicionado desde muito cedo a sempre ir pelo viés do medo. Então, assim, uma coisa que a gente aprendeu a fazer, e hoje em dia a gente conseguiu moldar a nossa vida de uma maneira muito mais plena, muito mais tranquila, né? Não dá nem para contar, já estourei o tempo aqui, tudo. Mas uma coisa que a gente aprendeu é, toda vez que a gente tem uma vontade, a gente se pergunta, por que a gente não faz isso? Né? E depois que você pula essa camada do medo, você fica com uma questão muito prática, que é a parte pragmática. E isso vale muito mais para muito mais coisas que viajar. Se você quer aprender a tocar um instrumento, eu conheço tanta gente que queria tocar um instrumento. Se não tem instrumento, coloca no Facebook, sei lá, alguém aí tem um violino, ou não sei, o que você quiser fazer. Toda vez que quiser fazer alguma ideia, se pergunte de coração, o que te impede de tentar? E assim, sem ser poliana, tem um lado prático de tudo, de orçamento, de planejamento. Se vocês quiserem conversar, a gente tem o blog, a gente sempre tenta responder tudo. Mas eu deixo assim essa pergunta, se você tiver alguma vontade, alguma frustração na vida, assim, quiser tentar alguma mudança, se pergunte de coração, o que te impede de tentar, e você vai ver que muitas das vezes a gente age muito baseado no medo, e a gente deixa de fazer coisas que são muito legais. Acho que é isso.